A Vida Melhor FM e o programa Louvor e Prosa está na sala de prosa e hoje conversa com ele que é professor na Venezuela. Henry Herrera, 35 anos, casado, 2 filhos. Seja muito bem-vindo. O microfone da Vida Melhor está à sua disposição. Obrigado. Obrigado pelo convite aqui na rádio. É a minha primeira vez aqui no Brasil. Estou muito agradecido com vocês por a oportunidade. Henry, eu estava conversando com você fora do ar e o amigo estava dizendo para mim que quando Chávez ascendeu ao poder na Venezuela, você tinha 13 anos. Uhum. Na sua primeira impressão, para a gente engatar aqui uma conversa, qual é a Venezuela que você tinha visto e como foi essa transformação para a Venezuela de hoje? Se você puder falar sobre isso. Bom, é um tema bastante extenso, né? Mas a minha primeira impressão é a dificuldade de subir os níveis sociais. Antes, por exemplo, as pessoas que trabalhavam no Ministério de Educação tinham seus trabalhos nas escolas e tinham oportunidades de ter uma casa, um lar onde morar, tinham benefícios, esse tipo de coisas. Ter um emprego na Venezuela antes da chegada da esquerda na Venezuela era atraente. Era uma coisa que ter um emprego e uma educação profissional era atraente. Agora é totalmente diferente. E a sua família, né? Quando o Chávez ascendeu ao poder, os seus pais, sua mãe, você lembra dessas conversas? Qual que era o sentimento do país à época? Sim, o sentimento do país nessa época era que a gente lá queria uma mudança. Uma mudança porque tinham alguns probleminhas na educação, tinha corrupção. Então a gente lá confiou no cara Chávez porque a gente queria uma mudança radical, mudar o modelo. Mas a coisa é que a gente lá não sabia que as coisas iriam empeorar assim. Antes do Chávez, salvo engano, você me corrija se eu estiver equivocado, antes ele tinha tentado um golpe, ou não? Sim, em 1993 ou 1992, sim. Então ele tentou um golpe militar, mas nada deu certo e ele foi à cadeia. Ele foi à cadeia e depois de 2 anos, o novo presidente que tinha a Venezuela, não sei como dizer em português, tirou ele da cadeia como... Aconteceu no Brasil também. Essa história é muito similar. Isso aconteceu com o Hitler. Sim. O Hitler deu um golpe militar que falhou. Sem sucesso. 2 anos depois, foi tirado da cadeia pelo presidente. E a mesma coisa aconteceu em Cuba com Fidel Castro. Ele deu um golpe que falhou, depois foi tirado da cadeia. Então, na Venezuela... nessa época das eleições, quando o Chávez chegou ou era candidato, muitas pessoas e também cubanos que moravam na Venezuela falavam: este cara Chávez tem todas as sinais de que vai ser um ditador. Um cara que foi militar, deu um golpe e falhou, depois foi tirado da cadeia. Venezuela pode se tornar como Cuba. Vocês devem ter cuidado com isso. Mas a gente lá falava: Venezuela não é como Cuba é uma ilha, e isso nunca iria acontecer aqui, esse tipo de coisas, e aconteceram. A coisa é que os povos não estudam a história de outros países, de outras civilizações, e as histórias se repetem. Isso é o que acontece. E esse é o medo que eu tenho. E eu acho que se a esquerda chegar ao Brasil, aconteceria o mesmo que na Venezuela. E agora
é pior a coisa porque os países ao redor são de tendência de esquerda. Então, eu vim para cá para compartilhar meu depoimento das minhas experiências na Venezuela e como é que é viver em um país de esquerda. Por isso, estou aqui. E é interessante quando a gente ouve você falar, né? A gente tem uma tendência natural de repetir erros, né? Então, o tolo erra, não aprende, o inteligente aprende com o erro do outro e o sábio observa e não erra. Uhum. Eu acho que nós estamos longe dessa sofia, essa sabedoria. Quando você me traz essa realidade, pensando aí sobre a potência que é a Venezuela, né? A Venezuela, em termos de petróleo bruto, é a maior do mundo, né? Maior reserva do mundo. Depois que começou a se utilizar esse petróleo chamado, abre aspas, o petróleo sujo, a Venezuela despontou de forma poderosa. E aí esses chacais e hienas, que é uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, foram atrás dessa herança financeira, né? E quando você olha o teu país, do que era, do que você conheceu, um país, apesar dos seus problemas, né? Porque você estava dizendo, as pessoas tinham uma vontade de mudança. Sim. Quando você olha o seu país, o que era, para o que ele está se tornando e objetivamente se tornou, qual é a sua esperança? A idade dos seus filhos, você pode falar, por favor? 4 e 2. Então você está no Brasil hoje, sexta-feira, 29 de julho de 2022, deixando os seus filhos, um de 4 e um de 2, na esperança de trazer um alerta para você, querido ouvinte, que está nos ouvindo. Então, quando você pensa na Venezuela, você vislumbra uma mudança a médio prazo? Quais seriam aí os entraves ou quais seriam objetivamente as ações do povo venezuelano para voltar a ser aquela Venezuela da sua memória? O povo se tem vontade, se tem. A coisa é que hoje, infelizmente, na Venezuela, o governo, depois de muitas coisas que têm acontecido nos últimos anos, o governo tem todos os poderes políticos na Venezuela. Então, o tribunal judicial é controlado pelo governo. O Congresso é controlado pelo governo. Há outros poderes, lá falamos do poder moral, está controlado pelo governo. Então, todos os poderes estão controlados pelo governo e o governo, através do tribunal eleitoral, mudou os partidos políticos e os partidos políticos que antes eram da oposição, agora têm chefes que são amigos do governo. Então não tem oposição. É uma oposição artificial. É uma oposição que sim, que é uma oposição que o governo colocou para mostrar ao mundo. Aqui a gente fala que é de fachada. De fachada, exatamente. É muito similar. Por que é similar? Porque a história se repete, nós já falamos sobre isso, mas a questão objetiva é que o manual que a esquerda trabalha é igual em qualquer lugar do mundo. Tem uma diferença na China, uma diferença na Coreia do Norte, uma diferença em Cuba, mas o extrato é o mesmo. Então a gente consegue perceber muita similaridade com o que aconteceu na Venezuela e o que tentaram fazer no Brasil em 60. Uhum. E aí nós tivemos uma reação, e aqui não estou entrando no mérito da questão, e agora nós percebemos, nós os brasileiros, percebemos um movimento muito parecido, muito parecido. É uma tristeza, e durante a semana o Wagner e eu falávamos aqui, é uma tristeza quando você olha para o Brasil e olha a América do Sul, e nós temos o Brasil, e nós temos o Paraguai, que hoje ainda conseguem respirar sem a esquerda tomando o poder. Venezuela já foi, Argentina já foi, o Chile já foi, Bolívia já foi, Colômbia já foi. Então nós ainda temos uma esperança de não cair nessa ladainha e trazer uma transformação para a nossa nação. O Guaidó, ele se autoproclamou, foi proclamado. É muito complicado para nós aqui também sabermos a verdade, porque passa pelo filtro da mídia, e necessariamente a mídia não nos traz, né? A grande, velha e gordurosa imprensa que a gente fala aqui, não traz ali o extrato da verdade para a gente. Então, queria que você me explicasse essa relação do povo com o Guaidó, se realmente, efetivamente, tem alguma função ou é só também de fachada. A coisa com o Guaidó foi que ele
o Guaidó foi... Guaidó era o presidente do Congresso da Venezuela. E o Maduro fez umas eleições em Venezuela. Eu digo Maduro porque tudo é controlado por o governo, mas tecnicamente o Tribunal Eleitoral fez umas eleições na Venezuela em 2018 que foram consideradas ilegais e inconstitucionais por o mundo todo. Então, segundo a Constituição da Venezuela, quando há um vazio no poder, o presidente da nação deve ser o presidente do Congresso. No Brasil tem esse dispositivo também. Sim. Então, depois, a função do presidente, lá chamamos presidente interino, não sei se é a mesma palavra, a função do presidente do Congresso é fazer com que haja eleições para que o povo para o povo escolher um novo presidente. Então, o cara Guaidó se autoproclamou presidente porque a Constituição diz que é assim. Então, ele era o presidente legal da Venezuela. E por que digo era? Porque o termo do Congresso, do qual ele era presidente, terminou. Então, tecnicamente, ele não é o presidente, porque o termo do Congresso acabou. Mas durante o termo do Congresso, ele era o presidente da Venezuela, mas ele não tinha poder militar. Então, a gente lá apoiava o cara, a gente manifestou, protestou, o cara apanhou alguns militares para apoiar ele, mas a maioria dos militares da Venezuela não apoiaram ao presidente constitucional. Então, isso foi o que aconteceu lá e o que eu compreendo da política brasileira é que os militares aqui não são políticos, como na Venezuela. É uma coisa que eu achei um pouco estranha, mas os Estados Unidos acho que procuram, como se diz, o bem-estar deles, estar bem. Então, por isso... decidiram falar com Maduro, porque Maduro é o que tem o poder e o que tem o que faz as decisões sobre o petróleo da Venezuela. Então eu acho que isso também tem muito a ver com o partido que governa nos Estados Unidos, que é o Partido Demócrata. Então o Partido Demócrata tem algumas tendências socialistas, então, mas por isso eu acho que possivelmente algum grupo do Partido Demócrata falou para Biden para simplesmente negociar com Maduro, mesmo assim que tinham colocado sanções contra ele. Então foi como um pouco contraditório, mas acho que isso não vai afetar muito a Venezuela, porque a Venezuela não tem um nível de produção de petróleo necessário para os Estados Unidos. O governo não tem investido dinheiro suficiente. Está tudo sucateado. Sim. PDVSA, que é a estatal petroleira da Venezuela, não produz suficiente petróleo, tanto quanto precisa Estados Unidos. Então, eu acho que essas negociações não vão dar certo, realmente. Houve no Brasil a época de uma pessoa que governou o Brasil aqui, ela estocava vento e saudava mandioca. Esse foi o nível de uma mulher que governou esse país, envergonhando mulheres de bem. E eles trouxeram para o Brasil uma coisa chamada Mais Médicos. Na verdade, um cavalo de Troia. Mais Médicos aqui no Brasil foi um cavalo de Troia. Eu vou tentar recapitular. O Brasil pagava X valores. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, uma coisa assim, recebia esse dinheiro, retinha 70%, 80%, eu não me lembro exatamente, e o médico que estava aqui ficava com uma miserinha e o resto ia para a OPAS e ela entregava na mão do governo cubano. A Venezuela também teve mais médicos, né? Sim. Como sim. foi a experiência de vocês? Sim, na Venezuela, no começo do período
do primeiro período do Chávez, eles começaram as relações com Cuba imediatamente. Mesmo que ele, quando era candidato, negava suas conexões com Cuba. Então ele começou esse contato com Cuba e essa interação com Cuba, e começou a trazer ou levar para a Venezuela médicos cubanos. E a primeira coisa é que a formação deles, a formação profissional não era muito boa, não era de alta qualidade, como é a formação dos médicos venezuelanos. E hoje em dia, um médico venezuelano que faz residência ganha 2 salários mínimos. Estamos falando de 80, estamos falando de entre 70 e 80 dólares, que são como 450 reais. Um médico? Um médico fazendo residência. Então, você médico que está nos ouvindo agora, você trabalharia, você colocaria a sua mão na vida de outra pessoa por esse valor? A gente sabe que não. Então, eu vejo o erro, você me permita falar dessa forma, como João Batista. Se você conhece a passagem, João Batista era um homem que estava no deserto, avisando o povo. Então, a sua peregrinação aqui no Brasil, trazido pelo Walter, né? O Walter está no estúdio conosco aqui também, viu a necessidade de trazer ele aqui, patrocinou a viagem dele para o Brasil. Esse teu alerta para nós aqui, eu vejo como alguém que está clamando, está nos alertando, está tentando nos acordar. E aí fica a minha pergunta: você médico que está aí no teu carro me ouvindo, que exerce a tua profissão, que dedicou anos e anos na faculdade, fez residência, especialização, montou teu consultório, atenderia por esse valor? Percebe o perigo do socialismo, que é um passo anterior ao comunismo? Pois não, Herrera? Ok, então, atualmente, como eu falei, um médico venezuelano fazendo residência ganha 2 salários mínimos, como 450 reais. Esse é o salário atual. E quando o Chávez tinha os médicos cubanos na Venezuela, os médicos cubanos ganhavam em dólares, ganhavam aproximadamente 200 dólares, e nesse momento os médicos venezuelanos recebiam a moeda da Venezuela em bolívares, que era uma coisa como 10 dólares ao mês. Então, por quê? Isso é uma coisa que muita gente lá perguntava, e as pessoas queixavam sobre isso. Como é que um cara que é presidente traz médicos de um outro país e paga para eles em dólares, e paga 10 ou 15 vezes mais do que paga os médicos da casa. Então, essas são coisas que são ilógicas, não tem uma razão justa. E também alguns desses médicos cubanos faziam trabalhos de, como se diz, espionagem, de espionagem para o regime do Chávez. Então, são coisas que acontecem e não deveriam acontecer. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito, assim que ele assumiu, é como se... Você já acendeu a luz num lugar onde tem aquele bichinho chamado barata? Uhum. Não estou dizendo que os cubanos que estavam aqui eram baratas, não me entenda mal. Mas foi o mesmo efeito, né? Acendeu a luz e disse: olha, vocês querem continuar no Brasil? Façam revalida. Façam revalida aqui, vamos avaliar vocês. E se realmente forem médicos, vocês podem ficar. Uma grande maioria foram embora. E aí, a inteligência brasileira descobriu a mesma coisa que você está dizendo. Constatou que nem todos eram médicos e muitos tinham sido treinados em Cuba, com espionagem e toda a guerrilha de rua que a gente já conhece, que a esquerda ama exaltar. Um cara chamado Marighella, que é um bandido, mas fizeram esses dias aí um filme para exaltar toda a bandidagem dele. Então é verdade quando você diz isso. E essa ideia de captar esse recurso que nós pagamos para os médicos cubanos, por exemplo, a nossa experiência, e esse dinheiro foi para a mão do Fidel Castro, é para financiar a ditadura, né? Uhum, exatamente. Então, eu conheço médicos que agora não moram em Venezuela, moram em Chile.
E eles fizeram a reválida em Chile, tem uma boa formação, muita boa formação, e sempre me comentavam que os médicos cubanos não tinham a formação apropriada para trabalhar assim. Então, esse é um tema sensível, acho. A gente tem que ficar antenado e esperto. A gente percebe hoje que tanto a Venezuela quanto o Chile, né? O Chile está numa derrocada aí, infelizmente. A Argentina está numa situação muito difícil e eu espero sinceramente que os brasileiros acordem também, né? E aqui a gente torce e agradece pela sua presença, por você trazer essa tua realidade, uma realidade primeiro. Eu não estou falando que é alguém que acha, eu estou falando que é alguém que mora. Você tá no Brasil desde quando? Você chegou quando? Faz uma semana. Então, há uma semana e um dia para trás ele estava na casa dele vivendo toda essa situação que o país dele tem passado. Mas veio para o Brasil e está aqui dando essa entrevista para nós, que você, nosso querido ouvinte, entenda essas verdades, entenda que essas premissas que ele está colocando e a gente possa acordar. Wagner, tem uma pergunta? Pois não, Douglas, tem duas perguntas, né? Vocês, no caso, ouvinte é a Lucimara. A Lucimara disse, vocês podem sair da Venezuela, tem liberdade para isso, ou tem que fugir? Um exemplo das cubanas nessa semana, né? Que num evento elas tiveram que fugir, não retornaram, né? Foram para os Estados Unidos para o campeonato e pediram asilo. Tá, essa é uma das perguntas. Sim, atualmente a gente lá tem a liberdade de sair da Venezuela. A coisa é que comprar passagem é praticamente impossível para nós. Lá, impossível. Tanto que o senhor veio para cá sendo patrocinado, né? Sim. Eu não poderia. Em outro momento, exercendo a sua profissão, você teria total condição numa outra realidade da Venezuela, né? Sim. Faz 15, 20 anos era possível poupar dinheiro para comprar uma passagem e viajar. Agora, há uma situação com os passaportes, né, na Venezuela. Bom, não agora somente, faz 7 anos. Obter um passaporte na Venezuela era praticamente impossível. Há uma rede de corrupção nas organizações onde as pessoas vão para obter um passaporte. Então você paga por o serviço do passaporte e às vezes pode passar 1 ano, 2 anos para obter o passaporte, ou deve pagar uma propina para alguém para obtê-lo. Então há muitos problemas para sair da Venezuela, mas o governo ainda não proíbe a saída. Mas deixa muito caro, ele copta recursos para quem deseja sair da Venezuela, né? Sim. Coloca ágil e mais ágil em cima. Sim, obter o passaporte na Venezuela custa $300, $1.600, $1.700. Maravilha. Wagner, faz a outra pergunta, vá para o intervalo e daí na volta ele responde. Então tá bom, intervalo, vamos de pergunta aqui, ó. Ele estava falando a respeito aí dos médicos cubanos, né? E daí ele falou, simplesmente ele fez um comentário. Daí colocaram toda uma nação em risco e o genocídio é outro. Parabéns para quem fez esse comentário. Santos. Obrigado, Santos. Então, atualmente não trabalho como engenheiro por causa dos salários da Venezuela, que são muito baixos. Tem uma pergunta. Se eu trabalhasse numa empresa agora na Venezuela como engenheiro, eu ganharia quando faço a troca $300, faço a troca, são R$1.600, R$1.700. Um engenheiro com 12, 13 anos de experiência, uma coisa ilógica. No Brasil seria absurdamente ilógico. Sim, então eu faz 5 anos decidi me dedicar às aulas online. Eu vi uma oportunidade de ter uma renda em dólares por causa das aulas, porque os alunos, os estudantes são de outros países, então ensino inglês e espanhol. Me passa o seu serviço. Hoje, alguém que está me ouvindo agora, que quer contactar o senhor para o senhor ser professor dessa pessoa, como é que faz? Como é o símbolo? Arroba, como espanhol, Spanish with Angel. Esse é o Instagram.
O seu Instagram. E o arroba. A gente vai colocar depois nas redes sociais. Eu acho importante porque as pessoas que estão me ouvindo querem se tornar seus amigos, né? Então é Spanish with Angel, espanhol com Angel, ok? Então, espanhol com Angel, só que daí em inglês, Spanish with Angel, ok? Aulas de espanhol e inglês. E aí vocês vão aprender aqui com o professor Herrera, vão ajudá-lo. Então anota aí, gente, Spanish with Angel. Escreve aí, espanhol junto com Angel, traduz para o inglês que vai dar certinho, beleza? Eu queria falar com o senhor então está dando aula há 5 anos para tentar sobreviver. O senhor consegue comer pizza todo dia se o senhor quiser, ou pelo menos uma vez por semana? É possível? Às vezes sim, às vezes não. Acho que a média que eu pertenço a uma classe pequena, que é a classe média atual da Venezuela, eu posso comer uma pizza, jantar fora, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. O senhor que é da classe média consegue sair para jantar com a família 1 ou 2 vezes por mês? Sim. Mas assim, a grande massa não é classe média. Não, a grande massa de 75% da população é pobre. É muito pobre. 75%? Quantos venezuelanos já foram embora da Venezuela? Nos últimos 5, 6 anos, já foram embora 6 milhões de venezuelanos. Em 6 anos, vocês perderam, em média, 1 milhão de compatriotas por ano que foram embora do seu país, fugindo da ditadura. Sim. Você pergunta nas ruas a qualquer pessoa que você possa encontrar, tem pelo menos 3 ou 4 pessoas conhecidas à família que foi embora. Os meus irmãos foram embora. Eu tenho 3. Qual a idade do seu pai? Meu pai tem 75 anos. E a senhora, sua mãe? 72. O senhor está na Venezuela com sua esposa, 2 filhos pequenos, e os seus pais, o senhor não sai da Venezuela por causa dos seus pais, é isso? Exatamente. E os seus irmãos estão fora da Venezuela? Estão fora da Venezuela. Eles moram onde? O meu irmão mais velho mora em Miami, a minha irmã mora em Carolina do Sul, Estados Unidos, e meu outro irmão mora em Chile. Qual o nome dele, que mora no Chile? Jesus. O Jesus está preocupado com o que está acontecendo no Chile? Sim, muito porque ele a gente, a Venezuela diz, às vezes emigrar na Latinoamérica é como cambiar de quarto no Titanic. Cambiar, pessoal, traduzindo para português é mudar. É mudar. Não, tudo bem, a gente vai traduzindo aqui. Sim, estava pensando espanhol. Na frase em espanhol e por isso usei a palavra em espanhol. Então, emigrar na Latinoamérica é como mudar de camarote, de quarto no Titanic. É a mesma coisa, né? Sim. Então, a coisa que está acontecendo em Chile é muito ruim, porque em Chile as mudanças aconteceram muito rápido e já tem um presidente da esquerda. Eles vão mudar a Constituição muito... Mudaram, né? Sim, acho que já mudaram a Constituição. Mudaram. Então, e o seguinte passo muito possivelmente, aprovar a reeleição perpétua, que é o que todos os regimes da esquerda tentam fazer sempre através do Congresso. Maravilha. Vagnão, tem uma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta assim, legal, hein? Você confia em urnas eletrônicas? Intervalo. Pensa um pouquinho, tá bom? Reflete, vê se compensa ou não. Depois do intervalo você responde essa. Pode ser, professor? Sim. Na Venezuela, na terra do Maduro, você vota eletronicamente e tem o comprovante? Um comprovante. Não. Um comprovante, sim. Então, você tem uma tela eletrônica onde você digita, aperta os botões. Aperta um botão eletrônico para selecionar, para eleger um candidato que você quiser, e o candidato depois de que você apertou o botão, a cara ou a face do candidato aparece numa tela, e você depois aperta o botão para confirmar, e a máquina de votação tira um papelinho, que é um comprovante, e depois você pega o comprovante e coloca na urna eleitoral. Então, ao final do dia,
as testemunhas dos diferentes partidos políticos fazem uma comprovação física e digital e ambos números devem conferir. O senhor sabe que aqui no Brasil nós estamos tentando que o voto eletrônico continue eletrônico. Nós estamos tentando que também haja esse papelinho, só que aqui o eleitor não tocaria nele, ele sairia pelo um sistema em acrílico, né, fechado, e aí você confere, aperta o botão, ele cai numa urna também hermeticamente fechada. Mas interessante que aqui no Brasil, os amiguinhos do Maduro não querem essa tecnologia. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque essa tua resposta suscitou uma questão para mim. Com toda essa situação, com a possibilidade de comprovação, de prova dos 9, né? Vamos ver se o que foi digitado é o mesmo que foi votado. Como é que o Maduro e a sua trupe continuam no governo? Se as pessoas têm a democracia, entre aspas, e tem o comprovante, a fraude, como é que é isso? O senhor acha que as pessoas, em alguma medida, são achacadas? Elas são, de alguma forma, provocadas pelo governo? Como é que é isso aí? O que o senhor acha? Ok, a coisa é que em 2016, você me acabou de perguntar por que o Maduro continua no poder. Exatamente. Em 2016, segundo a Constituição... Professor, a palavra é ameaçadas. Elas são ameaçadas de alguma forma? As pessoas os lá... eleitores? Não diretamente, mas nas últimas eleições houve alguns grupos que vestiam roupas vermelhas e então as pessoas deviam como se cadastrar como para dizer que tinham votado, uma coisa assim, era uma intimidação que eles faziam, mas muitas pessoas achavam que isso não iria dar certo, mas era uma intimidação. Eu estava falando que em 2016, segundo a Constituição, devíamos fazer, em espanhol falamos, referéndum revocatório. Ok. Então, isso é legal, está na Constituição. Então, a gente lá apanhou assinaturas, porque segundo as leis eleitorais, precisam ser um número de assinaturas, acho que 15 ou 20% dos eleitores registrados no sistema eleitoral, e a gente lá foi massivamente para dar a assinatura e a gente lá totalmente conseguiu um número de assinaturas, porque é muito fácil, porque é somente 15%. Então, os tribunais judiciários da Venezuela falaram que o processo tinha sido ruim, que tinha sido ilegal e desacreditaram e não houve referendo. Em 2004, salvo engano, 2004, se não me falha a memória, nós tivemos aqui também um referendo, um plebiscito, para saber sobre o desarmamento, se nós éramos a favor da população armada ou desarmada. E o não ao desarmamento ganhou. Nós queríamos que as pessoas pudessem ter a possibilidade de ter as suas armas, né? À época, um governo de esquerda, o governo daquele que deveria estar preso, nós colocamos lá a nossa opinião e mesmo assim nós somos desacreditados. E isso desarmou a população. Então, os bandidos, o senhor sabe que aqui no Brasil os bandidos não obedecem à lei? Eles continuam armados. Agora o cidadão de bem, com residência fixa, trabalho fixo, com testes psicológicos, sem antecedentes criminais, esse não pode ter a sua arma devidamente legalizada, devidamente treinado para se proteger. Na Venezuela, vocês passaram por um processo de desarmamento também? Sim, na Venezuela era legal ter armas e depois o governo do Chávez proibiu por meio do Congresso e simplesmente lá não é legal ter armas. Então, isso é uma coisa que sempre acontece com os governos da esquerda. Eles precisam que a população não tenha armas, porque assim a população fica fraca, dominada e não pode se rebelar contra a opressão. O senhor sabe que uma dos incisos da Constituição americana, né, os seus irmãos moram na América, você pode no seu condado formar um grupo
para se proteger contra o governo. Isso está na Constituição americana. Porque você tem o direito, junto com seus pares, de se insurgir contra ditadores. E quando o senhor fala, tem essa constatação de que é um dos instrumentos da esquerda tirar a arma do povo, é porque um povo desarmado é escravizado. Escravizado fica fraco. Eu queria, para a gente finalizar aqui, como é que é a questão da água lá? O senhor comentou alguma coisa da água. Como é que é isso, né? Porque hoje aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento importante. Nós temos uma região no Brasil chamada Nordeste, que aquele povo ali fragelado, achacado, humilhado pelos governantes, ficaram anos e anos e anos e anos sem a possibilidade de água. E agora eles estão tomando ações, furando poços. Olha que coisa extraordinária, furar poço. Estão furando poços, criando cisternas. Terminaram a transposição do Rio São Francisco, que aqui no Brasil começou na época de Pedro II, o imperador. E agora foi finalizado, então. Por quê? Porque o prefeito, para se eleger, prometia caminhão-pipa, que é aqueles caminhões que levam água. No Brasil chama caminhão-pipa. Lá vocês estão tendo uma realidade parecida? Ou é só os nordestinos? Sim. A gente lá tem muitos problemas de água. A capital tem água a todo momento. Porque o governo tem o interesse de que a população e a elite política esteja melhor e tenha melhores condições em Caracas. Mas nas principais cidades da Venezuela e nas pequenas cidades, os problemas de água são muito ruins, muito ruins. Por exemplo, eu moro em Valência, que é a terceira cidade mais importante, a terceira cidade maior. 2 horas de Caracas. A 2 horas de Caracas. Lá temos muitos problemas com a água. Por exemplo, a maioria da população pobre na cidade tem água 2 dias por semana, somente. 2 dias por semana? 2 dias por semana. Querido ouvinte, se não for uma realidade sua, porque estourou um cano e a Serepar disse que vai fechar água aí na tua região, você imagina você ficar sem água e só receber água 2 vezes na semana. E lembrando que o professor, lá na cidade de Valência, tem 2 filhos pequenininhos. Sim, na outra parte da cidade, a água, os outros 5 dias da semana, mas a água, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, eu moro num prédio que tem um reservatório grande e a gente lá, como se diz, apanha água, armazena água e depois a água é enviada aos apartamentos, mas não é que muita água entra no reservatório. Então, a água que os apartamentos no meu prédio recebem é 3 vezes ao dia, 30 minutos. Então, eu poupei dinheiro vários meses para comprar um reservatório com uma bomba que coloquei dentro do meu apartamento. Então, cada vez que a gente recebe água, dessas 3 vezes por dia, o reservatório se enche e então eu posso ter água para as crianças, meus filhos, mas a maioria da população e a maioria das pessoas no prédio onde eu moro não tem um reservatório com uma bomba para ter esse conforto. Que aqui eu vi que não sempre há água. E essa foi uma das primeiras coisas que eu perguntei quando eu estava perguntando sobre os aluguéis, esse tipo de coisas, e o preço do aluguel desse apartamento, e sempre tem água. E as pessoas me falaram, sim, por que você pergunta isso? Porque eu estou acostumado a esse tipo de coisas. Quando você quer alugar uma coisa em Venezuela, a primeira pergunta que faz é: tem água? Tem um reservatório grande para que o prédio possa ter água todo o tempo? Essa é a situação da água e a maioria das pequenas cidades não tem água. A minha sogra mora em uma pequena cidade
onde pelos últimos 4 anos nunca tive água. Eu não sei se as pessoas conseguiram entender a profundidade da fala do professor Herrera. Ele veio aqui para a sua cidade e ele perguntou se no prédio tinha água. Você consegue entender a dinâmica disso? Você consegue agora ser grato pela água que você tem no seu apartamento, na sua casa, aí no seu quintal? Porque nós estamos falando aqui de uma outra realidade. Eu tenho certeza que se o professor pudesse fechar os olhos e trazer agora toda a família dele, incluindo pai e mãe, para o Brasil, ele traria. Traria. Vocês entendem isso? Então, não vamos brincar de revolucionário. Vamos olhar quem nós somos, vamos olhar a história, vamos perceber o que os outros fizeram e não vamos repetir esse erro. Porque por mais que você e eu possamos entender, sem sermos fatalistas, nihilistas, existe uma profecia para se cumprir, uma palavra para se cumprir, é o seu e o meu papel esticar justiça e ser consciência moral do Estado. E exercer o nosso papel de cidadão é entender o que está acontecendo aqui com a família do nosso professor e não permitir que isso aconteça conosco e nem com ele. Sabe por quê? Porque se a Venezuela sucumbiu, tem um candidato que não deveria estar candidato que tem culpa, porque financiou a ditadura bolivariana, eles gostam de chamar assim. Uhum. Professor, eu encaminhando aqui para o final, agradecendo aqui o seu Walter Luiz Costa, né? Foi o seu anjo, o seu patrocinador, que trouxe o senhor até a rádio aqui. De grande valor é essa ação dele, né? Porque nos traz aqui um conteúdo, um lastro de informação e um bojo de conhecimento para trazer um despertamento aos nossos ouvintes. Então, seu Walter, obrigado, Deus o abençoe por essa ação. Nós temos uma presença aqui feminina que deixou muito mais leve esse ambiente. Então, a última aqui eu vou deixar com a senhora Fernanda, por favor. Eu não poderia me aguentar aqui, né, tanta informação. Eu conheci o Herrera lá na casa dos meus pais, a gente almoçou junto, né? E a gente foi interessada por tudo isso que está acontecendo aqui. O que eu queria dizer que a gente conversou é a questão que não é que ele, como ditador hoje, foi eleito pela uma maioria. A omissão dos bons o colocaram lá. Porque esse é o papel da esquerda, fazer com que as pessoas de bem tenham repulsa pela política, tenha raiva e largue para lá. E a política não aceita espaços vazios, alguém vai ocupar. Não há vácuo de poder. Não dá, então você tem que se importar, você tem que participar, parar de essa coisa de mau caráter, isso e aquilo. E é isso que eles querem que nós pensamos. Então o cidadão de bem tem que se importar, tem que ir votar, porque o Maduro está na Venezuela não porque a maioria escolheu, foi porque os bons, o pessoal ficou dividido. Então a pessoa não tem terceira via, na minha opinião. Nós estamos em guerra, ou é o bem, ou é o mal, ou é o futuro. Eu não tenho direito de estragar o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos seus filhos e dos seus netos. Então não faça coisa errada, use com sabedoria e use a frase que o Douglas sempre fala. Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Eu queria, para a gente finalizar aqui, as suas considerações finais e uma mensagem do seu coração venezuelano para o nosso coração brasileiro. Bom, é a minha primeira vez aqui no Brasil. E uma das razões pelas quais eu aprendi português é a admiração que tenho do país. Gosto muito do país. Sempre foi como se diz, torcedor é a palavra do futebol. Somos os melhores. Sim, somos os melhores. Cada país que joga contra o Brasil na Copa Mundial deve fazer muitas estratégias para vencer. Mas o senhor, se estiver jogando Venezuela e Brasil, o senhor torce para Venezuela, né? Sim, mas... Por favor, faça isso. Sim, mas... Vão perder? Vão, mas torça para Venezuela. Sim. Não pise na bandeira. Sim, não posso negá-lo, né? Então, gosto muito do Brasil. Eu achei Londrina uma cidade incrivelmente bela. Gostei muito. Ontem fui para o centro, vi muitas coisas bonitas. É incrível como todo é bonito aqui, todo é ordenado, tudo é muito legal. Então eu acho que o futuro do país está nas mãos dos brasileiros. E
eu falei com algumas pessoas aqui na Londrina que falam o seguinte: eu não gosto deste candidato e não gosto deste, então não vou fazer nada. Então acho que não é a melhor atitude que uma pessoa pode ter, porque acho que a atitude deve ser contra os governos e as organizações que tentem quebrar, que tentem tirar a democracia de um país. Então, eu acho que os brasileiros estão, neste momento, muitos não sabem, mas este momento é fundamental para a história do Brasil e para o futuro do país. Então, eu acho que é muito, muito importante votar e votar em contra da esquerda. É o principal. Professor, muito obrigado. Eu quero deixar aqui o contato do Walter, tá? Uhum. 43 99923 3043, vou repetir. 43 99923 3043. Se você quiser de alguma forma bater um papo, trocar uma ideia, ajudar, porque a nossa condição aqui é um absurdo. Um engenheiro, um professor está vivendo nessa situação, e aqui eu não estou usando nenhuma palavra pejorativa, mas eu vejo no Senhor uma missão. Então, quem quiser bater papo, ajudar, se o senhor ficasse mais tempo no Brasil, nós poderíamos levar o senhor para tantos lugares, né? Atenção, líderes de jovens, olha que conteúdo para você bater papo. Não é política por si só, é vida, é conhecimento, é transformação através de uma história. Então, fica a dica aqui, uma próxima vez que o professor voltar ao Brasil, eu acredito que nós poderemos, né, seu Walter, fazer coisas ainda maiores que vocês já fizeram, e foi excelente. Eu vou pedir licença, Wagnão, eu queria fazer uma oração, abençoar a vida do professor, tá bom? O senhor abençoe a sua família. Então, se você está me ouvindo e não estiver dirigindo, feche seus olhos, mas não feche seu coração. Querido Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade dessa conversa, pela oportunidade, Senhor, dessa troca aqui. Que em nome de Jesus, papai, o professor possa voltar à sua terra e encontrar as coisas muito melhor do que ele deixou, Senhor. Que essa peregrinação, esse movimento que ele fez aqui, que o Senhor honre, ó Deus, e traga despertamento para esse povo, Senhor. Abençoe o seu Walter, sua família, a ação que ele tomou de patrocinar essa missão do professor. Derrama a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, papai. Em nome de Jesus, papai, abençoa Vida Melhor FM, a ação que a rádio teve de abrir esse microfone também, para trazer despertamento, para trazer, em nome de Jesus, clareza às mentes e aos corações. Nós agradecemos ao Senhor. Abençoamos o professor, a sua casa, a sua família, os seus pais, a sua esposa, seus filhos, e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor se revele a ele, derrame a tua graça sobre ele e o leve em paz, em nome de Jesus. Amém! Lejos de tu casa.